Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta, deve ser ocasião para que nós supliquemos a Deus um coração novo, um coração capaz de viver a palavra de Deus. Por isso que é tão importante, meus irmãos, que nós não apenas saibamos, mas que nós experimentemos e pratiquemos na nossa vida uma súplica constante do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível viver a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, que é a força de Deus, a alegria de Deus, a doçura de Deus na nossa vida, sem o Espírito Santo, o menor dos mandamentos de Deus se tornam impossíveis a nós, de modo que o Evangelho não se torna mais uma boa nova, mas uma má nova, uma má notícia, não uma boa notícia, porque é exigente por demais. Então precisamos, a cada dia, nós começamos a missa de hoje invocando o Espírito Santo, e precisamos constantemente invocá-lo, para que ele nos dê, como eu dizia, a força de viver a palavra de Deus, a alegria de vivê-la, isto é, que nós não apenas vivamos a palavra de Deus, mas que nós tenhamos alegria em viver a palavra de Deus, em viver a vontade de Deus, que não apenas obedeçamos a palavra de nosso Senhor, mas que sejamos felizes por obedecê-la. Então o Espírito Santo que nos dá força, que nos dá alegria e que nos concede a sabedoria, isto é, a capacidade de saborear a palavra de Deus e ver que ela é o que existe de melhor. A vontade do Senhor é o que é melhor para nós. Nós dizemos isso constantemente na Santa Missa: provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Então, meus irmãos, precisamos invocar constantemente, porque o Evangelho, que não deve ser vivido como um fardo pesado, se nós não invocarmos a doçura de Deus, a força de Deus, a alegria de Deus, o Evangelho será experimentado como um fardo pesado, um jugo insuportável de carregar. Jesus hoje faz uma leitura em que ele aprofunda os mandamentos de Deus, mas primeiramente ele nos mergulha no seu amor, para depois exigir de nós uma vivência mais profunda dos mandamentos. Então é por isso que São Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque o mandamento de Deus simplesmente ele só mostrava que nós éramos incapazes de praticá-lo, mas quando Jesus nos envia o seu Espírito, ele faz em nós, conosco, esta obra de santificação. Pois bem, com este preâmbulo, com esta introdução, lancemos o nosso olhar na liturgia de hoje. A primeira leitura, retirada do livro do Eclesiástico, nós ouvimos aqui Deus dizendo: diante de ti eu coloco o fogo e a água, para o que quiseres poderás estender a tua mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal, ele receberá aquilo que preferir. Com outras palavras, o autor sagrado está dizendo que se nós nos voltarmos para Deus, nós teremos a vida. Se nós virarmos as costas para Deus, nós teremos a morte. Meus santos, a nossa vida é o vale da decisão. É aqui, nesse mundo xoxinho, nesse mundo pequeno, nesse mundo com o qual muitas vezes estamos em luta. É neste mundo que nós nos decidimos por Deus ou contra Deus. Mas cuidado, não pensemos que nós diremos com palavras: eu quero ir
para longe de Deus e ser condenada ao inferno e viver em meio aos tormentos por toda a eternidade. Não, meus santos, nós não diremos com tais palavras, mas as nossas atitudes demonstrarão aquilo para o qual tende o nosso coração. O nosso coração decidirá, de acordo com as atitudes com que temos vivido neste mundo. Ponho diante de vós o fogo e a alma, o fogo e a água. Para o que quiseres, estenderás a mão. Diante de ti estão a vida e a morte, o bem e o mal. O que quiseres, receberás. Então, meus irmãos, nós precisamos então pedir a Deus que Ele nos ilumine interiormente, para que nós vejamos a sua vontade, para que nós amemos a sua vontade, para que nós pratiquemos a sua vontade, mas não como um escravo que tem medo da reprimenda, mas que nós queiramos a vontade de Deus, queiramos praticar a vontade de Deus, estendamos a nossa mão para o bem, estendamos a nossa mão para a vida, porque é isso que Deus nos apresenta, mesmo que nos seja exigente, mesmo que nos seja aparentemente difícil, mas a vontade do Senhor é sempre a melhor para nós. Há um versículo no Salmo de hoje, esse Salmo é belíssimo, e um versículo que eu sempre gostei de repetir nas minhas orações pessoais. Sabe aquela oração que você faz enquanto você faz outras coisas, né? Enquanto você dirige, enquanto você arruma alguma coisa em casa? Pois bem, este versículo aqui: abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Isto é, este versículo, quando nós o rezamos, estamos pedindo a Deus que Ele abra os nossos olhos para que nós vejamos as verdadeiras riquezas, para que nós vejamos a verdadeira beleza, para que nós vejamos o que verdadeiramente vale a pena, e para que, uma vez vendo, lutemos para alcançar. Jesus diz aqui: se o teu olho te leva ao pecado, arranca-o. É melhor perder um olho do que perder o céu. Se a tua mão te leva ao pecado, corta-a. É melhor perder a mão do que perder o céu. Se existe alguma realidade na sua vida que tem sido ocasião de pecado, corte essa realidade. Mas padre, isso vai me custar. Mas meu santo, se os seus olhos estiverem abertos e se eles conseguem contemplar o que verdadeiramente importa, você terá a força necessária para renunciar o que deve ser renunciado, mas não perder o céu. É isso que a liturgia de hoje nos ensina. Mas para isso nós precisamos do Espírito Santo, para que Ele nos ilumine por dentro, para que Ele acenda os nossos olhos, a luz dos nossos olhos, para que nós vejamos o valor das coisas e tenhamos a força necessária para dizer não. Mas, meus irmãos, se nós isso não fizermos, a nossa capacidade de discernimento estará sempre comprometida, e vez ou outra nós estenderemos a mão para o mal, nós estenderemos a mão para a morte, nós estenderemos a mão para o pecado, para aquilo que concorre para a nossa perdição. Então, o Eclesiástico nos apresenta esta realidade: cuidado, porque aquilo que você escolher, aquilo que você preferir, é aquilo que você vai receber. Pois bem, no Evangelho de hoje, Jesus então nos mostra quais os critérios que devem guiar a nossa escolha, o nosso viver. E Jesus faz uma leitura, uma releitura, uma leitura aprofundada dos mandamentos da lei de Deus. Moisés, quando recebeu os mandamentos, ele recebeu em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, ele recebeu os mandamentos referentes a Deus. Na segunda tábua, ele recebeu os mandamentos referentes aos homens. Jesus faz uma releitura dos mandamentos referentes aos homens, dos 7 mandamentos, dos 7 últimos mandamentos da lei de Deus. Eu sei que vocês sabem, mas
apenas para recordar, né? Vamos aqui retomar. Sei que vocês sabem de qual é salteado, de baixo para cima. Se eu pedir os mandamentos ímpares, você diz. Se eu pedir os mandamentos pares, você diz também. Mas, vamos lá, vamos retomar os mandamentos apenas para que fiquem bem claros em nossa mente. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e festas de preceito, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Pois bem, então Jesus faz uma releitura desses outros mandamentos, do 4º ao 10º, desses mandamentos que se referem aos homens. E Jesus os faz de uma maneira que, sem a graça de Deus, eles são impossíveis, eles se tornam pesados demais. Eu lembro não sei se quando eu escutei ou se quando eu li pela primeira vez esta palavra, mas quando eu conheci esta palavra pela primeira vez, ela me espantou. Isto é, Jesus diz aqui: ouviste, Mateus capítulo 5, versículo 21, vós ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão, será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, cretino, imbecil, a tradução muda aqui. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado. Quem chamar o irmão de idiota, de tolo, será condenado ao inferno. Quando eu li isso, eu me espantei. Digo, como assim? Eu não entendi. Continua, a gravidade do mandamento continua, mas eu não entendi o que é que o Senhor estava aqui ensinando. E dizia o quê? Que não adianta apenas não matar o irmão, mas se você alimenta e nutre ira, raiva, mágoa, rancor no seu coração, você já tem todas as condições para matá-lo na sua alma, para matá-lo no seu coração. Hoje, meus santos, então Jesus nos chama ao perdão, nos chama a que nós nos desvencilhemos, deixemos de lado todo o rancor, toda a mágoa a qual estamos apegados e remoendo, e isso vai tornando o nosso coração cada vez mais um coração doente, um coração diferente do coração de nosso Senhor. Nós precisamos ter um coração semelhante ao de nosso Senhor, afinal de contas é para isso que nós ouvimos a sua palavra, é para isso que nós recebemos o seu corpo, o seu sangue, sua alma e sua divindade, para ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus no nosso coração, para ter um coração semelhante ao de nosso Senhor, para que nós digamos também, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E isso não é apenas para Santa Teresinha, para São João da Cruz, para Santa Teresa d'Ávila, para só foi agora os Santos do Carmelo, né? Para São Padre Pio, para São Francisco de Assis, para Santa Rita de Cássia. Isso é para todos nós. Nós precisamos combater o homem velho e a mulher velha que existem em nós e que alimentam, que guardam rancor, mágoa, ira desordenada, e que isso só faz com que a morte se instale no nosso coração. Meus santos, ninguém mata uma outra pessoa sem antes primeiramente matá-la no seu próprio coração. Jesus nos institui e nos ensina não um relacionamento, uma religião superficial, uma religião de aparência, mas uma religião que toca o coração, os movimentos da nossa alma. Se a vossa santidade, se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus, disse Jesus, e ele disse isso a nós nos está sendo dito. Se a nossa justiça, se a nossa prática religiosa, se a nossa religião, se o nome de cada um eu soubesse o nome de cada um, eu diria, se a sua religião não for melhor do que a religião dos fariseus, dos mestres da lei, você não entrará no reino dos céus.
Mas padre, mas eu nunca matei ninguém. É verdade? É verdade que você nunca matou ninguém? Que você nunca matou alguém no seu coração? É verdade que você nunca matou a boa fama de alguém com os seus comentários, com as suas fofocas? Ah, padre, mas é uma fofoca. É, meu santinho, é uma fofoca que vai envenenando o seu coração, e de pecado em pecado o seu coração vai se enraizando cada vez mais na maldade. Lembre-se que se peca contra o 8º mandamento, não levantar falso testemunho, de 3 maneiras. Nós pecamos contra o 8º mandamento quando nós mentimos, quando nós dizemos que alguém fez o que ela não fez. Eu sei que ela não fez e eu digo que ela fez algo. É uma mentira, é uma contradição da verdade conhecida. Mas eu peco também contra este mandamento quando eu tenho dúvidas e eu apresento como se fosse verdade. Isto é, existe uma possibilidade de que ele fez aquilo, mas como existe uma grande possibilidade, eu já apresento como verdade. É o juízo temerário. Eu estou julgando, eu não tenho certeza, mas eu vou e opto pela má fama, em difamar aquela pessoa, em dizer que ela fez, quando eu não tenho certeza de que ela fez de fato. Na primeira, era mentira. Na segunda, o juízo temerário. E no terceiro, é verdade, ele fez. Mas eu não tenho direito de levar à frente o pecado de ninguém. É maledicência. No primeiro é mentira, no segundo é juízo temerário, no terceiro é maledicência, e todos eles contra o mandamento da lei de Deus, não levantar falso testemunho. Percebe, meus santos, que não é bem verdade que eu nunca matei ninguém, porque eu posso matar a fama de alguém, a boa fama de alguém perante as pessoas. Então Jesus nos chama a uma vivência mais profunda, e quando nós percebemos a que o Senhor nos chama, nós percebemos que somos incapazes de isso viver. Então precisamos humildemente dizer: Jesus, eu preciso do Teu Espírito Santo, eu preciso da Tua graça para que eu progrida na virtude, para que eu cresça na obediência à Tua lei, para que eu cresça na alegria por viver na Tua vontade. E Jesus continua: ouvistes o que foi dito, versículo 27, Mateus capítulo 5, versículo 27, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se você abrigou aquele desejo na sua alma, se você consentiu com aquilo que você sentiu, se você consentiu aquele pensamento que lhe veio à mente, ao coração, você já cometeu o pecado. Meus irmãos, vocês percebem que quando as coisas se apresentam desta maneira, você diz: mas quem é capaz de viver o Evangelho? Quem é capaz de ter um coração puro, um coração capaz de olhar para as moças e para os rapazes, para as mulheres e para os homens com um olhar puro? Quem é capaz, Padre? A nós isso é impossível, mas se nós buscarmos em Deus, nele encontraremos um coração apropriado, um coração para amar as pessoas e amar de verdade. Meus santos, nós somos, não por nós mesmos, mas por força da graça de Deus, nós podemos amar de verdade, amar com pureza, amar com santidade, mas nós precisamos suplicar a Deus que arranque do nosso peito este coração cheio de pecado, este coração de pedra, e coloque no nosso peito um coração de carne, um coração semelhante ao seu. E isso nós suplicamos a Deus e colaboramos com a graça de Deus, e isso fazemos invocando o Espírito Santo. Essa obra se dá no Espírito Santo, quando o Espírito abrindo, lembra? Abri meus olhos
e então contemplarei as maravilhas que encerra a nossa lei. Quando o Espírito visita a nossa alma, nos dá a ciência, nos faz compreender quão feio é o pecado, quão abjeto é o pecado, quão desprezível é o pecado, que o problema é que o homem pecador olha para o pecado e o deseja, e olha para a vontade de Deus e sente ojeriza, repulsa, medo. Mas o homem tocado pela graça de Deus, o homem alimentado pelo corpo de Cristo, o homem ungido pelo Espírito Santo, quando ele é amigo de Deus, ele vai tendo cada vez mais esta sabedoria, e vai compreendendo cada vez mais o que agrada a Deus, e vai aprendendo cada vez mais a amar o que Deus ama, a sentir, a experimentar as coisas como Deus as experimenta, a ver a realidade segundo Deus e não segundo a carne. É claro que isso é uma obra da graça, mas que nós precisamos suplicar constantemente a graça de Deus, o Espírito Santo. Nós rezamos durante a nossa novena de Pentecostes, mas devemos rezar todos os dias. Quem dera que todos soubéssemos de cor o Veni Creator, por exemplo, e que juntamente com o Pai Nosso, com a Ave Maria, com o Santo Anjo, com a Salve Rainha, com o Crê em Deus Pai, nós soubéssemos também o Veni Creator. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo, o diabo, nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal, o pecado, deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Rezar constantemente, suplicar o Espírito Santo, sabendo que é de Deus que nós recebemos a força de que necessitamos para viver o que nós tão belamente rezamos no Salmo de hoje. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. O que ele mais procura é a Deus, o que ele mais deseja é a Deus, o que ele mais quer é viver na amizade com Deus. Isso é fruto do Espírito Santo. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Quando Deus ilumina a nossa inteligência, quando Deus toca o nosso coração e nós começamos a amar o que é amável de verdade. Nós começamos a amar com o coração de Deus, amar as coisas que agradam a Deus, amar tudo por causa de Deus e amar tudo em Deus. Isso é graça do Espírito Santo. Os mandamentos de Deus, eles são setas indicadoras para que nós alcancemos mais perfeitamente o Senhor, de modo que conhecer os mandamentos de Deus deveriam fazer com que a alegria brotasse do nosso coração. Qual é a nação a quem foi dada conhecer o que agrada a Deus? A nós. Nós conhecemos como chegar, como atingir o coração de Deus, porque Ele nos deu a conhecer os seus caminhos, a sua palavra. Então é suplicar a Deus, o Espírito Santo, para que Ele vá nos moldando interiormente e nós possamos crescer em amizade com Deus. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Meus irmãos, quando nós suplicamos o Espírito Santo e a nossa inteligência e o nosso coração são tocados, uma nova realidade brota na nossa vida. A nossa vida começa a ser guiada pela sabedoria, não mais pela carne, não mais pela mera materialidade e humanidade. Isto é, o homem
carnal, o homem material, ele procura dormir quando está com sono, comer quando está com fome, ele procura dinheiro, ele procura conforto, ele quer um bom trabalho, ele quer uma casa boa, ele quer beleza, ele quer saúde, ele quer vida longa. Isso é o homem natural, o homem carnal, o homem imanente, o homem material. Mas o homem espiritual, ele quer amar a Deus, ele quer ir para o céu, ele quer viver já neste mundo, na amizade com nosso Senhor. E o homem espiritual é um dom da graça de Deus no nosso coração, é uma ação do Espírito Santo na nossa alma, quando faz essa transformação dentro de nós, concedendo-nos esta sabedoria, isto é, nós começamos a desejar a Deus. A minha alma também vos deseja como terra sedenta e sem água, diz o salmista. Isto é, quando nós desejamos Deus com todo o nosso ser e com todo o nosso coração, um homem e uma mulher assim, são um homem e uma mulher sábios. São Paulo fala sobre isso na segunda leitura de hoje. Ele diz, entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria. Os perfeitos são os santos são os batizados, para São Paulo. Então São Paulo diz, entre os batizados, entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, mas não de sabedoria deste mundo, não de sabedoria dos poderosos deste mundo, que estão votados à destruição. Qual é a sabedoria deste mundo? Quem são os felizes deste mundo? São os astros de TV, os astros e estrelas do cinema, são os homens e mulheres bonitos, são os homens e mulheres ricos, são aqueles que têm muitas coisas. Esses são aqueles que são ícone de imitação para o mundo. Mas a nossa sabedoria não é neste mundo, não é dos poderosos deste mundo. Falamos sim de sabedoria, mas da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Meus irmãos, a sabedoria é apenas um dos dons do Espírito Santo. Quando nós suplicamos o Espírito Santo e Ele vem sobre nós, Ele não nos concede apenas sabedoria, mas nos concede todas as outras graças de que necessitamos para que nós possamos viver os mandamentos de Deus e dizer, como os mandamentos de Deus são bons, como é bom ser de Deus, viver na amizade com Deus, como é bom caminhar neste mundo na amizade com o Senhor, caminhando para o céu, caminhando para alcançar aquilo, versículo 9 da segunda leitura de hoje, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano nem sequer imaginou, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Isto é, quando nós experimentamos essa realidade, quando a fé é infundida, incrustada na nossa alma, essas realidades se tornam quase que naturais na nossa vida. Supliquemos, meus santos, supliquemos o Espírito Santo para que a palavra de Deus não nos escandalize. Supliquemos o Espírito Santo para que nós não vejamos a palavra de Deus como uma realidade dura e de Deus nos afastemos. Supliquemos o Espírito Santo para que Ele ilumine a nossa mente, para que Ele abrase o nosso coração, para que Ele fortifique a nossa fraqueza, para que Ele afaste o inimigo com as suas seduções e os seus enganos, para que nós vejamos que feliz, de verdade feliz, é o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.